Nossos corações, meu Pai, reavivar nossas vidas, Pai, através do Teu Filho. Usa o Teu Filho, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Estamos ansiosos, Pai, para ouvir o Teu falar através do Teu Filho, Pai, do Teu servo. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar-se no meu pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Livro de Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 5. Josué, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 5. Depois nós vamos pular para o versículo de número 26 e 27. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 5. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Que diz assim, meus irmãos: Ora, Jericó cerrou-se ou fechou-se, e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículos de número 26 e 27, que diz assim, do mesmo capítulo de número 6. E naquele tempo Josué os esconjurou, ou os amaldiçoou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos uma passagem muito conhecida do povo de Deus, ou por que não dizer até mesmo do mundo aí fora, dos ímpios que conhecem esta palavra. Os irmãos não se preocupem que eu vou ser aqui bem rápido em minhas palavras, até porque nós temos aí a Santa Ceia para estar ministrando. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, exatamente o tempo da batalha que Josué ele travou diante de todos os cananeus, principalmente da cidade chamada cidade de Jericó. Deus havia dado a ordem para Josué: Josué, você é o filho de Num, você agora, Josué, está no comando. Eu mandei você agora, Josué, meu servo Moisés, ele é morto. Não se preocupe com o que já passou a respeito da vida e da liderança de Moisés, porque agora é você quem está no controle. Então, Josué, capítulo 1 e versículo 9, Deus diz para Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Josué agora está no controle. Passa o Jordão, vai até a cidade de Jericó, e Deus dá ordem para ele: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. Cada dia desse você vai rodear a cidade uma vez, pelo menos, a cada dia. Mas no 7º dia serão 7 voltas. Ou seja, por total serão 13 voltas durante todos esses dias. Tudo bem, Senhor? E aí vai acontecer o quê? Quando vocês derem a última volta no 7º dia, vocês vão deixar os sacerdotes à frente. Atrás vai estar o exército guerreiro do povo de Israel, do povo hebreu, e vocês vão gritar, os sacerdotes vão tocar a buzina, e Jericó vai cair de cima para baixo. E assim aconteceu, meus irmãos. Mas não pense que acaba por aí. No momento em que os sacerdotes tocam as trombetas, no momento em que os sacerdotes tocam a
ali aquele chifre de carneiro, como uma trombeta daquela época, e os soldados começam ali, levantar suas espadas, as suas lanças, os seus escudos, e começam a dar aquele grito, aquele brado. A Bíblia diz, meus irmãos, que milagrosamente Jericó começa a se ruir. Os muros de Jericó, que eram exatamente 9 metros de altura e 6 metros de largura, toda essa fundação, toda essa estrutura começa a se ruir e começa a sair de cima para baixo, cair de cima para baixo. Eu digo para você nessa noite, ou por que não dizer melhor dizendo, eu te pergunto, qual é a Jericó que tem se encontrado na tua frente ou na frente da tua vida? Mas eu te aconselho a fazer o seguinte: tá difícil, a estrutura é pesada, é complicada, é de bronze, não temas, porque se você abrir a boca para glorificar e para fazer barulho diante do Senhor, ela vai cair de cima para baixo, porque o Senhor está no comando da batalha, Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que não para por aí. Eles entram em Jericó, guerreiam, vencem os cananeus, mas Josué, ele proclama uma maldição, dizendo da seguinte forma nos versículos que nós lemos: maldito todo aquele diante do Senhor que levantar, ou seja, edificar a Jericó, que certamente ela será fundada sobre o seu primogênito, ou seja, o filho primogênito, o filho certamente caçula, vai certamente ser fundada, vai ser edificada a cidade de Jericó sobre o seu filho caçula, que vai estar morto, e também o seu filho primogênito vão ser colocados às portas, os portões de Jericó. E assim aconteceu, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz exatamente no livro de 1 aos Reis, capítulo de número 16 e o versículo de número 34, uma coisa muito interessante, onde a palavra do Senhor nos diz que no tempo do rei Acabe, certamente isto aconteceu. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16 e o versículo de número 34 diz o seguinte: em seus dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Os irmãos percebem, meus irmãos, que a palavra de um homem de Deus teve um peso muito forte. Tanto é que na época de Eliseu estava em Jericó, e ali alguns filhos dos profetas viram que Jericó estava totalmente amaldiçoada por causa da palavra de Josué, e naquele exato momento precisou Eliseu, ali com aquelas águas que estavam amargas, que não estavam potáveis, que não estavam saudáveis, para que o povo pudesse beber. A Bíblia diz que Josué pega ou melhor dizendo, Eliseu pega um prato de sal, joga nas águas e elas se transformam ali de uma água amarga para uma água doce. E uma das coisas mais interessantes, meus irmãos, é que todos nós, em todos os momentos de nossas vidas, passamos por estes momentos amargos. É momentos amargos às vezes na família, é momentos amargos às vezes no sentido particular, com a tristeza que amarga a nossa alma, é momentos amargos às vezes até mesmo nas batalhas do dia a dia. Mas se tem uma coisa que alegra o meu coração e alegra a igreja santa do Senhor, é que a água doce, a fonte de água viva, que é Jesus, Ele sempre desce, Ele sempre jorra, Ele sempre desce sobre nós, para se saciar nossa sede, porque Ele diz: eu sou a fonte da água viva, quem quiser que beba, da fonte da água da vida, que é Jesus de Nazaré, e beba de graça. Você não precisa pagar nada, porque esta fonte de água viva, ela vem descendo e jorrando sobre as nossas vidas. Nessa noite, se você crê nisso, levante a mão e agora, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. E não para por aí, meus irmãos. A Bíblia diz que Jericó, ela ficou amaldiçoada há muitos anos. Por que não
dizer que Jericó ficou amaldiçoada mais de um século? Por que não dizer que Jericó ficou amaldiçoada até mesmo um milênio? Por que não dizer que Jericó ficou amaldiçoada mais de um milênio? Sabe por quê, meus irmãos? A situação foi tão caótica porque todas as pessoas que adentravam na cidade de Jericó, principalmente na época dos profetas e na época de Jesus, os sacerdotes, os religiosos da época entravam na cidade de Jericó e, sabendo, fazendo memória, fazendo lembrança do que Josué havia falado, o que eles faziam? Eles cuspiam, eles pisavam ali naquele lugar com um nojo tão grande, com uma rivalidade tão grande, até porque Jericó não era povoada. Depois da maldição de Josué, somente quem ficava na cidade de Jericó eram os cegos, eram os mancos, eram os coxos, eram os aleijados, somente esse tipo de pessoa que ficava lá naquela cidade. Mas preste bem atenção, meus irmãos, ninguém entrava. Quando uma pessoa chegava próximo da cidade de Jericó, pela tradição, pela cultura, ficava cuspindo, ficava ali jogando mais maldição ainda. Mais uma coisa totalmente diferente aconteceu. Sabe por quê? Como eu disse aos irmãos, Jericó ficou aproximadamente amaldiçoada durante mais ou menos 1.300 anos depois da palavra e da maldição de Josué. Porém, mas, todavia, entretanto e contudo, 1.300 anos depois, na mesma cidade de Jericó, no capítulo 9, ou capítulo de número 10 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus entra um Nazareno depois, 1.300 anos da maldição de Josué, entra um Nazareno na mesma cidade amaldiçoada, e Jesus está entrando, e ele não está entrando sozinho não, ele está entrando com uma grande multidão. Jericó não tinha quase ninguém, só tinha coxo, cego, amaldiçoado, aleijado, manco, mas o Nazareno 1.300 anos depois estava entrando, pisando, batendo os pés, e uma grande multidão atrás dele. E na hora que Jesus ele entra em Jericó naquele exato momento, 1.300 anos depois, a Bíblia diz que Jesus de cara, ele quebra as duas maldições que Josué havia proclamado. Qual foi a maldição de Josué? Maldito todo aquele que edificar a cidade de Jericó. Sobre o seu filho, certamente o caçula, o seu filho mais novo, vai fundar, vai edificar a cidade de Jericó. E sobre o seu filho primogênito, certamente vai colocar os portões, as portas, ou seja, os dois filhos vão morrer. A família vão de alto a baixo. A família vai ser esmiuçada, vai ser acabada, vai ser arruinada, vai ser fracassada. Mas, meus irmãos, quando Jesus ele entra 1.300 depois em Jericó, ele quebra essa maldição. Sabe por quê? Quando Jesus ele entra em Jericó, no capítulo de número 10 de Marcos, versículos de número 46, e Lucas capítulo de número 19, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que uma das maldições que Jesus ele quebra é na vida de Zaqueu. Porque, meus irmãos, Zaqueu ele era um cobrador de impostos. A multidão estava com Jesus em Jericó, ali junto com Nazareno, que entrou agora na cidade para quebrar o protocolo, para quebrar todo aquele protocolo de maldição. E o que acontece? Zaqueu, que era um coletor de impostos, ou seja, um coletor de impostos, preste bem atenção, meus irmãos, ele era um coletor de impostos, era como se fosse um fiscal da Receita Federal, ou seja, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, que ele fazia a coletoria para o Império Romano. E o que acontecia? Esta função, pela cultura judaica, era passada de pai para filho. Então era passada do pai para o filho primogênito, ou seja, aquele primeiro filho que nascesse. É como se o pai de Zaqueu chegasse para ele e dissesse: meu filho Zaqueu, eu vou passar para a eternidade, mas tem um porém, vou te deixar essa minha função, vou te deixar essa minha herança e você vai tomar de conta daqui para frente. Pois bem, pai, aqui estou. Ou seja, ele era o primogênito, mas a maldição estava sobre a vida de Zaqueu. Então ele vivia debaixo de uma maldição, roubando todo mundo, defraudando todo mundo, até que ele ouve falar de Jesus, e ele era pequenininho, ele era baixinho, ele ouve falar de Jesus. Jesus está com uma grande multidão, fazendo barulho de um lado ao outro. Ele tenta do lado direito ver quem é Jesus, não consegue, tenta
tenta ver do lado esquerdo, não consegue, tenta pular por cima de alguém e não consegue. Aí brilha na mente dele uma ideia: eu vou subir nessa figueira brava, eu não estou nem aí, eu preciso ver quem é Jesus. Aí no momento que ele sobe na figueira brava, Jesus lhe antecipa e diz o seguinte: Zaqueu, pode descer, eu estou quebrando a maldição do primogênito agora, porque hoje ele começa na tua casa, eu estou na tua vida. Mas não para por aí. Jesus também, ele quebra a maldição na vida de um outro homem, ou seja, Bartimeu, no capítulo 10 de Marcos, na mesma cidade. O que acontece? Bartimeu, que é cego dos olhos, ele está lá sentado pedindo esmola, pedindo uma esmolinha daqui, outra esmolinha por lá. Ouve falar de Jesus, e Zaqueu também não era bobo, ele sabia do histórico da cidade de Jericó. Ele começou a pensar: opa, Jesus, ele é semelhante ao líder Josué. E como ele é semelhante ao líder Josué, quando os hebreus entraram aqui na cidade de Jericó, eles tiveram uma senha para conseguir vencer a cidade. E qual foi a senha? A senha foi: os sacerdotes tocaram buzinas, os sacerdotes tocaram chifres de vermelho, os hebreus, os israelitas e os soldados, o general, eles entraram fazendo barulho. E se é para fazer barulho, eu também não vou perder tempo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu vou fazer barulho. Ele vai me ouvir. A multidão também estava fazendo barulho, mas no momento que a multidão estava fazendo barulho, não estava tocando o coração de Jesus. Se tem uma pessoa nessa noite cuja adoração eu quero que seja recebida, uma destas adorações pelo menos é a minha, que chega ao trono do Senhor. Quem é outro que quer glorificar o nome do Senhor? Quem é o próximo? Levante a mão e adore. Olha a presença do Nazareno aqui. A Jericó, ela vai cair, porque o Senhor está aqui. Jesus, ele entra para a multidão e sai com uma grande multidão. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, Jericó nas nossas vidas significa a maldição que o diabo estava nos escravizando, estava nos trancando de um jeito ou outro. Mas o que aconteceu? Jesus entrou na cidade de Jericó, quebrou as duas maldições de Josué, tanto de Zaqueu como Bartimeu, que certamente Bartimeu, ele era o filho caçula do seu pai. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus quebrou a maldição, mas veio, porém, a humanidade estava perdida na maldição. Mas a Bíblia diz que Jesus, com aproximadamente 33 anos de idade, vai para a cruz do Calvário. E Paulo vai dizer no livro da Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13, que Jesus, ele se fez maldição por todos nós, porque está escrito: maldito, amaldiçoado seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas teve um porém, teve um todavia, teve um entretanto, que certamente Jesus, ele se fez maldição, porque lá na cruz do Calvário Satanás havia pedido um resgate. Satanás estava pegando ali um punhal, uma espada da eternidade, colocando no pescoço da humanidade e dizendo para Jesus: olha aqui, Jesus, eu quero que você me dê exatamente o preço desse resgate. E qual é, Satanás, que eu vou te pagar? Vai ser agora o preço desse resgate que eu quero para esta humanidade. Certamente é o preço do teu sangue, não tem problema. Vou morrer na cruz do Calvário, mas tem porém, vou morrer na cruz do Calvário. No momento em que eu morrer, você vai libertar essa humanidade. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e você está livre, e você está livre, e nós estamos livres. Se você é livre em Cristo Jesus, se você está liberto da maldição do pecado, levante a mão e adore, levante a mão e glorifique, porque ele te salvou, ele te libertou e ele te deu a vitória. Meu Deus, glória a Deus. A maldição que sobre a nossa vida, Jesus carregou na cruz do Calvário, quebrou e nos garantiu a vitória, né, irmão? Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, está conosco uma pessoa se reconciliando com a igreja. Depois da reconciliação com a igreja, a pessoa vai tomar, é o parágrafo, né? É irmã Quitéria, por favor, irmã Quitéria, vem aqui, em nome do Senhor Jesus, aqui falando com ela.